Chega junto, porque eu quero chamar aqui o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero manifestar minha alegria, minha honra de poder compartilhar esse momento com todas as pessoas aqui. Quero cumprimentar e saudar a cada um e a cada uma que aqui veio para que nós pudéssemos participar desse ato tão importante, não só para as famílias, para as pessoas que foram diretamente atingidas pela ditadura militar, pelo golpe militar, mas também para as pessoas que entenderam o valor da solidariedade, o valor que é justamente lembrar deste momento da história, que repercute de maneira tão avassaladora sobre o conjunto das nossas vidas. Então, eu estendo meu abraço a todas as pessoas aqui presentes e quero cumprimentar a todos os lutadores, a todas as lutadoras pelos direitos humanos, na pessoa de Eugênia Gonzaga, que ali está, né? Fico meu abraço, querido, Luiz Nassif também, querido amigo. Senhoras e senhores, eu gosto sempre de quando um evento como esse acontece, eu gosto de lembrar muito das palavras de um filósofo alemão, chamado Walter Benjamin, não sei se todos aqui conhecem. Walter Benjamin, um filósofo alemão que foi também vítima da exceção, mas dessa vez do Estado nazista. E é bom que a gente se lembre muito bem que as tragédias do colonialismo, o nazismo, o fascismo, de uma maneira geral, e as ditaduras militares que se instalaram na América Latina são resultado de um processo que se pode fazer uma linha de continuidade. Tá? Colonialismo, nazifascismo e ditaduras na América Latina, inclusive no Brasil. As técnicas de tortura, de sevícia, de violência, elas têm uma ligação direta que faz com que escravidão, nazifascismo e ditaduras militares, elas sejam parte de um mesmo evento. E o Walter Benjamin, ele dizia uma coisa que eu acho muito importante nesse momento. As duas coisas, isso está na 6ª tese sobre a história do Walter Benjamin. Ele diz assim, primeiro que ele vai dizer que quando a gente olha para o passado, não é simplesmente para dizer do passado como ele foi exatamente. Mas, na verdade, o passado ele tem que ser parte de um processo de construção para que nós nos lembremos da urgência do passado, dos perigos que o passado encerra, assim de que nós possamos, de alguma forma, fazer com que as reminiscências nos liguem a propósitos de esperança e de construção de um novo mundo. Então, essa é uma coisa que ele fala que é importante, ou seja, ele está dizendo como o passado é tão importante para que a gente possa pensar os problemas, os desafios do tempo presente e também nos direcionar ao futuro. E ele completa essa mesma tese dizendo assim, se os nossos inimigos vencerem, nem os mortos estarão a salvo. Isso para nós é muito relevante. A nossa luta, portanto, por memória, verdade, justiça, lembrar das pessoas que foram mortas, que desapareceram, ou que tiveram a sua vida devastada pela ditadura, não é simplesmente algo que importa, e importa muito. Nós estamos aqui para abraçar cada uma das pessoas que perdeu seus entes queridos, que viu seus amigos serem mortos ou que viram desaparecer, que nosso abraço se estenda a cada um e a cada uma dessas pessoas, como se estivesse abraçando cada uma delas. Mas não é só isso. Nós estamos falando, portanto, de como a nossa luta é pelos vivos, a nossa solidariedade é com os vivos, mas é também com os mortos. E eles vêm junto com a gente quando a gente faz uma luta contra as arbitrariedades do tempo presente, que estão ligadas à ditadura militar. Quando a gente fala dos jovens que morrem nas periferias de São Paulo e do Brasil inteiro, de uma maneira geral, da violência policial presente, nós estamos falando, portanto, desse passado que não passou. Nós estamos, portanto, comprometendo até mesmo
os nossos mortos, nem eles estão a salvo enquanto nós não fomos capazes de dar conta disso que está acontecendo. Ainda hoje, a ditadura militar, o golpe militar de 64, os seus 21 anos, eles ainda repercutem no nosso Brasil e no coração de muitas pessoas ainda. Por isso, atos como esse, eles são fundamentais. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele nasce com esse propósito. O Nilmário viu o nascimento, ele é um dos principais construtores do que se tornou o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no Brasil, que era o Ministério dos Direitos Humanos, agora da Cidadania também, e é muito bom que se tenha a cidadania junto, né? A gente vai falar disso ao finalzinho, mas é muito importante, Nilmário, o trabalho que você e tantos outros fizeram, desde o Zé Gregório, né? Construíram, né? A primeira secretaria, depois o Ministério, porque, na verdade, nós estamos caminhando ainda, e não caminhamos o suficiente ainda, mas estamos nesse caminho, de fazer com que a política de direitos humanos nesse país não seja uma política de governo tão somente, mas uma política de Estado. Nós precisamos fazer com que a política de direitos humanos ela possa acontecer independentemente da boa vontade de quem ocupa a cadeira de ministro. Nenhum de nós pode ser mais importante do que uma política nacional de direitos humanos, por mais importantes que achamos que somos. E nem somos tão assim, né? Essa é a verdade. Os indivíduos, eles são importantes, mas à medida que eles se inserem também dentro de projetos que ultrapassam. E é isso que a gente quer fazer quando pensa no Ministério. O Ministério dos Direitos Humanos, ele se compõe por uma forte participação social. É necessário, portanto, que as pessoas estejam próximas do Ministério. E é necessário, portanto, que o Ministério seja capaz de influenciar todas as políticas nacionais, sejam elas especificamente direitos humanos ou não. Então, esse momento aqui, vejam, esse é um momento de acolhimento e de lembrar dos indivíduos, das pessoas que tiveram suas vidas, repito, devastadas pela ditadura. Mas é importante também que esse momento seja um momento em que a reminiscência, lembrando Walter Benjamin de novo, do passado, sirva para nos orientar em direção ao futuro. Nós estamos fazendo hoje esse ato de memória para que nós possamos construir um futuro em que essa violência não ocorra de novo e para que essa violência não repercuta como tem repercutido na vida de cada um de nós. E nós vimos isso nos atos que aconteceram agora no dia 8 de janeiro, nós vimos nos 4 anos que nos antecederam a esse, ou seja, eles são o resultado direto de um país que não consegue lidar com seus traumas. Então, nós precisamos lidar com esse trauma, precisamos falar disso o tempo todo e construir políticas para que isso seja lembrado, para que a verdade apareça e para que nós possamos fazer justiça em relação aos nossos mortos. Repito, porque nem eles estarão a salvo se nós não cumprirmos o nosso papel histórico de construir um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado a todos e todas.